Eu voltei a fazer atividade física depois de muito tempo, depois de muito tentar voltar. Primeiro eu não voltei porque eu tava com outro problema, né? Que eu tava com dor lombar. Que se resolveu, graças a Deus. Hoje não sinto mais nada. Foram 4 meses aí de batalha e 4 meses de 0 a 5 km por corrida. Então, pra mim tá bom demais. Pois é, mas foi culpa do celular também, viu? O celular tava dando um pace de 6,5, 7. Aí eu fui correr lá em. Eu fui em Natal, né? Eu tava em Natal fazendo um curso. Aí marquei pra correr com um colega. O colega grandão, duas vezes maior do que eu. Aí fui no ritmo dele e tal, acompanhei ele. Cansei mais rápido que ele, mas quando eu cheguei no final, aí fui olhar, né, no meu celular. Eu disse, rapaz, a gente correu no ritmo de 6,5, a gente só fez tantos quilômetros. Ele ficou assustado, né? Falou, não, não é possível. Eu corro esse ritmo todo dia, durante, sei lá, 10 anos, e meu ritmo é 4,5, 5. Aí, não é possível. Aí eu fui ver, né, o que tava acontecendo. Eu, na verdade, atualizei meu celular inteiro, né? Eu fiz um reset do celular, botei pra modo de fábrica de novo. E aí deu certo. Então, na verdade, eu tava correndo em torno de 5 um pace de 5, né? E achando que tava correndo com pace de 7, me desvalorizando à toa. Então, então eu tava correndo bem, vim aí esse tempo todo aí, correndo meses, 5 km. E de um tempo pra cá, pouco tempo pra cá, deve ter, não sei, talvez menos de um mês, ou mais ou menos um mês por aí, eu comecei a não conseguir finalizar o percurso, né? Às vezes, né? Não era todo dia, mas tinha dia que eu não conseguia finalizar o percurso com dor na canela, em canalite. E aí, na hora que a gente acontece, na hora que a gente sente, né, Gabi? A gente que é da área aí, às vezes a gente demora um pouquinho pra entender o que tá acontecendo, né? O que pode ser. Aí a gente fica procurando. A gente procura no tênis, né? Eu tava com tênis velho, aí comprei tênis novo, continuou doendo. Comprei tênis novo, continuei correndo, continuou doendo. Tentei fazer todo tipo de adaptação, comecei a correr mais devagar, continuou doendo, correr menos, continuou doendo. Eu disse, não, então vamos pra realidade, né? Vamos pra vida real, ver o que tá acontecendo de verdade. Pois é. E aí, pra gente, né, que tá estudando, né, essa questão da biologia evolutiva, e um monte de gente passou por isso aí, o Mariana também. Pois é, a gente que estuda as noções de biologia evolutiva, de as 5 leis biológicas, né, a forma como o nosso corpo percebe o nosso ambiente, como a gente percebe as situações do nosso dia a dia, né, principalmente as situações ruins, porque as boas não dão problema nenhum, não. Vou derrubar. Então a gente sabe que o nosso corpo ele foi moldado durante milhões e milhões de anos, né? O corpo humano tem alguns milhões de anos só, né? O universo, o planeta tem bilhões de anos. O ser humano ele é o último, né? O último da evolução, da complexidade, o que tem maior complexidade dentro da evolução dos animais e recebeu todo o aprendizado que os animais tiveram, né? Como se os animais se lenharam antes da gente e a gente recebeu todo esse conhecimento que a gente recebeu todo esse conhecimento que é subconsciente, a gente na verdade não tem muita consciência disso, mas a gente recebeu de mão beijada, né? É um tipo de conhecimento que a gente tem estudado recentemente, né? No Brasil principalmente recentemente, e que é uma capacidade, né, humana que vem que vem herdado, né, desses animais aí, que nos ajudam durante o dia a dia sem a gente perceber, se a gente tem a menor ideia de que nosso corpo está fazendo alguma coisa para ajudar a gente. A gente não percebe, sabe quando é que a gente vai perceber? Quando dói, né? Quando começa a doer. Aí a gente percebe, a gente ali começa a reclamar que tá doendo, que tem alguma coisa errada. Mas a grande verdade é que nesses casos, principalmente quando a gente está falando aqui de canelite, fala Bruno, de canelite, né? Principalmente nesses casos, a dor não é o início do problema. A dor ela já começa a vir na solução, né? Quando você de alguma maneira ali já resolveu alguma coisa, já está mais tranquilo. O conflito, vamos dizer assim, que causou aquilo ali, já está mais ou menos resolvido. Aí a dor começa a vir. Qual é a diferença de uma pessoa, por exemplo, eu que tive essa dor durante algumas semanas e uma pessoa que tem essa dor durante anos, né? Durante anos da vida dela. A diferença é que eu vivi o conflito e resolvi. A pessoa que tem 10 anos de dor, né, que está o tempo todo com essa dor, viveu o conflito e muitas vezes continua vivendo ainda. Né? Não sabe, a maioria das pessoas não sabe que tem relação com isso, fica procurando uma solução em um medicamento específico, né? Fica perguntando nas vizinhas, nas colegas, o que você já tomou, né? O que você já fez para melhorar isso? Aí uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa, a pessoa vai experimentando tudo, né? Para poder resolver e não resolve. Aí nesse caso ainda às vezes bota a palmilha, melhora um pouco, porque realmente a palmilha ajuda bastante, mas não resolve. E aí vai levando essa coisa para frente, olhando para um horizonte diferente, né, do que ele realmente precisa olhar, né? A pessoa precisa expandir, né? Botar aí uma visão panorâmica em relação à vida dela e parar de pensar de forma fechada, como se só houvesse uma causa para todos os problemas, que é externa, né? E a gente hoje sabe o quanto a nossa vida, o quanto o nosso estresse do dia a dia melhora.
Oh, desculpa, o quanto o nosso estresse. Gabi botou ali que melhorou, eu repeti, melhorou. O quanto o nosso estresse do dia a dia causa sintoma na gente. Eu acho que de forma muito genérica, a gente já começa a perceber isso, né? Então, se eu perguntar a qualquer um de vocês aí, eu duvido muito que tenha alguém que diga que estresse, que dificuldades não geram absolutamente nada. Acho que hoje, principalmente hoje, acho que é muito raro ter alguém que realmente não acredite nisso. Que a nossa vida aqui fora não interfere em nada aqui dentro. Então, quando a gente fala de problemas, né, principalmente do sistema musculoesqueléticos, principalmente dos ossos, das articulações, a gente tem que se reportar, né, a esse período evolutivo do nosso planeta, né, em que muitos animais que vieram antes da gente sofreram situações e aí hoje a gente reage instintivamente. Essa palavra é extremamente importante. A gente reage instintivamente como eles reagiam, porém a gente tem que saber que a gente faz isso. Então imagine aí um animal que saiu, voltar tudo, né? Os primeiros animais nasceram no mar, a primeira célula nasceu no mar. Então só haviam animais marinhos, esses animais ainda não habitavam o ambiente seco terrestre, ainda não andavam pela terra, né? Depois esses animais começam a ter uma necessidade de evoluir, de certa forma, né? De buscar alimento, de explorar novos ambientes, de fugir de predadores, de encontrar presas, seja lá o que for. E aí eles começam a explorar esse ambiente terrestre. A partir desse momento, lógico, eles encontram ali algumas dificuldades, que a cada dificuldade enfrentada precisa ser resolvida, e a cada dificuldade resolvida, uma nova mensagem é gravada lá no DNA desse animal. Então, tudo, gente, tudo que a gente vive, tudo que os animais, tudo que os nossos antepassados viveram, de alguma maneira moldou o nosso corpo como ele é hoje, o nosso sistema nervoso autônomo como ele é hoje, né? Nada é à toa. E aí esses animais começam agora a encontrar dificuldades no sentido de explorar o ambiente. Então imagine aí um animal que sai do mar, ainda não vence definitivamente a gravidade, se arrasta, né? Tem dificuldade de locomoção, e agora ele vai explorar esse ambiente seco terrestre sem essas capacidades. Todas as capacidades percebidas, elas vão deixar ali um rastro. Então imagine um animal com uma dificuldade, que já não tem muita força, que já não tem muita capacidade de locomoção, e ele machuca, por exemplo, uma pata, um pé, né? Geralmente a pata de trás, gente. Eu tô falando de pé aqui. Então ele vai lá e machuca o pé. Esse animal, será que vai ter menos dificuldade para andar, para caminhar, ou mais dificuldade? Ele vai ter mais dificuldade. E aí, o subconsciente dele entende que para esse animal ter mais possibilidade, mais capacidade de locomoção, ele precisa de uma estrutura óssea, e aí eu estou falando de estrutura óssea lá do pé dele, melhor. Então ele viveu uma dificuldade, o corpo dele entendeu a dificuldade, e agora ele tenta resolver essa dificuldade, tornando a estrutura desse pé um pouquinho mais robusta, né? Esses ossos um pouco mais fortes. Então os ossos humanos, né? Eles, nessa época onde começou essa transição aí, eles ainda eram ossos mais maleáveis, né? Eram menos rígidos, menos compactos. E à medida que essas dificuldades aconteciam, e agora eu estou dando um exemplo só em relação ao pé, eu não estou falando do corpo todo, à medida que essas dificuldades aconteciam, esse osso ia ficando cada vez mais forte, cada vez mais capaz de caminhar sobre um terreno, né? Sobre se direcionar em relação a esse terreno com mais facilidade, né? Sofrendo menos impactos, sofrendo menos dor, dando a esse animal agora mais capacidade de fugir de um predador, porque ele agora não fica com o pé doendo, mas ele não machuca o pé com facilidade, dando mais capacidade dele ir em busca de uma presa, né? Então, essas informações elas vão chegando até nós, geração após geração, evolução após evolução. E aí o nosso DNA, então, contém tudo isso, porém, de uma forma um pouquinho diferente. Porque a gente não vive mais num ambiente selvagem, né? Natural e selvagem. Hoje a gente não está mais naquele ambiente onde tudo é uma questão de vida ou morte. Então, na natureza, a gente precisa entender isso para a gente entender o resto. Na natureza, tudo é uma questão de vida ou morte. Ok? Então, os animais não têm sossego. Eles precisam ser capazes de estar aptos o tempo inteiro, senão eles morrem, né? Essa é a lei, né, da cadeia alimentar, né? É a lei do mais forte. É o mais forte que sobrevive. E parece injusto, né? Quando a gente pensa por esse ângulo, quando a gente pensa como ser humano hoje, a gente tem uma capacidade de ter empatia pelo outro bem grande, né? Parece injusto, mas isso mantém as gerações cada vez mais fortes, porque aquele que é mais fraco, ele não vai correr suficientemente rápido, ele não vai ter capacidade de fugir suficientemente com performance, né, para fazer isso, e ele vai acabar virando alimento para um outro animal. E aí, para que a gente sabe que na natureza não tem lanchonete, não tem restaurante, então tem que ter alguma coisa que vai servir de alimento. Lá, aqueles que são menos aptos acabam virando alimento. E os mais fortes acabam virando
o alfa. Virando o alfa, ele vai ter a possibilidade de dar cria. E essas crias, pelo alfa ser sempre o mais forte, a cria também vai ser sempre mais forte. Eu acho que a gente vê muito bem isso nas nossas... quando a gente tem filho, né? Quando as pessoas... Nas crianças, né? As crianças hoje em dia são cada vez mais capazes de realizar ações que, se você pedir para uma pessoa mais idosa fazer, ela não faz com tanta facilidade, mesmo tendo a experiência que tem. Eu acho que isso deixa tudo muito claro. Então, o nosso subconsciente, né, o nosso pé, vamos dizer assim, o nosso pé, ele percebe esse ambiente aqui fora, ele calcula esse ambiente aqui fora, né, no sentido de que, será que esse cara e eu, né, agora o portador do pé, ele é capaz de mudar de direção de maneira eficiente? Então, o nosso corpo, de vez em quando, faz esses questionamentos. É claro que sempre que você passa por uma situação difícil, que tem algum tipo de sofrimento, que te pega de surpresa, então, seu subconsciente vai acabar questionando. E, ao questionar, ele vai tentar te tornar mais apto para que você consiga resolver aí essa pendência. Então, quando eu falo de se direcionar para um objetivo, mudar de objetivo, eu estou falando, por exemplo, de mudar de um emprego, né? Você sai de uma faculdade e vai para outra, chega na outra faculdade, você tem dificuldade de adaptação, você sai de um emprego e vai para o outro, tem dificuldade de adaptação. Você, por exemplo, você tem um filho, né? Tem dificuldade aí nesse direcionamento. A gente tem muito, por exemplo, falando sobre essa questão, pessoas que, ao engravidar, destras, e depois eu explico isso, destras que têm dor no pé esquerdo. Principalmente quando recebem essa notícia de que está grávida e não sabem muito bem como resolver, né? Não sabem muito bem que direção tomar. E aí elas começam a ter dor no pé esquerdo. Eu já atendi muita gente com essa questão. E aí depois que ela começa a entender tudo, que ela aceita tudo, que vai começando a dar tudo certo, a dor simplesmente vai embora, né? E aí no meu caso, não tem nada a ver com essa questão, né? O meu caso é bem outra, diferente. Cláudio fez uma pergunta assim, quando não tem dor nessa região e só dormência? Vou anotar aqui. Beleza. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. No meu caso é diferente disso, principalmente até o pé é diferente, o meu foi o direito. E aí a gente tem que se perguntar também, por que é no pé direito, por que é no pé esquerdo, né? Por que é só em um? Porque é no direito e não no esquerdo, já que os dois estão correndo do mesmo jeito, né? Então vai ter gente que vai dizer, é porque você faz mais força no pé direito, você faz mais força no pé esquerdo. Mas será que é isso? Será que o nosso corpo não tem capacidade, né, de lidar com essa força que a gente exerce sobre ele? Já que hoje a gente faz muito menos atividade física do que a gente fazia antigamente. O nosso corpo hoje ele é muito mais sedentário do que era. Então, esse tipo de estresse, quando o estresse é físico, geralmente não gera esse tipo de repercussão, não. A não ser que você saia do total sedentarismo para querer correr 10 km. Aí você vai se acabar todo, né? Aí vai ser diferente, é uma sobrecarga, né? Aí é diferente. Mas geralmente quando a gente está correndo, a gente tem o costume, de repente aparece isso, né? E a coisa muda de figura. Então no meu caso, e olha que no meu caso eu nunca tinha sentido isso, que foi de um dia para o outro mesmo que eu comecei a sentir. Eu comecei a perceber que o que estava acontecendo comigo era uma situação de mudança de direção, aonde você tem nos dois? Aonde eu saí do meu consultório, eu tinha um consultório, eu resolvi mudar tudo, assim. Eu falei, olha, a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida inteira para a internet, eu vou ficar online 100%, né? Então, eu entreguei consultório, hoje eu trabalho num outro ambiente, hoje eu não atendo mais presencialmente, então mudou um monte de coisa na minha vida, e é claro, não seria de esperar coisa diferente, né? É claro que a gente sente, é claro que a gente tem as dificuldades, né, dessas mudanças, né? A gente sai ali de um ambiente que a gente está acostumado, que a gente pisa, ó. Eu estou acostumado a pisar nesse ambiente aqui e agora eu me direciono para um ambiente que me gera estresse, inicialmente, né? Não que esteja ruim para mim, muito pelo contrário, está muito bem. Que gera estresse, mas que gera estresse que é difícil, né? Que a gente precisa se adaptar. A gente tem que sempre que se perguntar isso. Que tipo de adaptação eu estou tendo que fazer nesse período? Né? O que é que eu estou tendo que fazer que está me gerando algum tipo de desconforto nessa caminhada nova aí, né? Já aproveitando a metáfora do pé, né? Caminhada e pé aí, tem tudo a ver. Então, que tipo de situação está mudando na minha vida e está me trazendo algum tipo de estresse? Tudo online, cara. Estou 100% online agora. E aí, no meu caso, era isso. Eu lembro que... Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva e aí me dei conta, né, dos meses que antecederam todo esse processo, né, onde eu fiquei numa dúvida cruel. Vou ou não vou? Todos os dias eu ia pro consultório me perguntando, e aí, faço essa mudança ou não faço? Faço ou não faço? Então vem daí, né? Não vem de agora, que tá tudo bem, que deu tudo certo. Vem de todo esse período anterior, onde eu fiquei me perguntando se ia dar certo. A gente fica, né? Não é a primeira vez que eu faço uma transição de carreira. Talvez seja a 10ª transição de carreira que eu faço, ou até mais. Porém, essa realmente foi a mais difícil, porque
Eu lembro que na época da faculdade, né, na época que eu terminei a faculdade, eu fiz as minhas pós-graduações, o meu desejo absoluto era ter um consultório, né? E aí a coisa mudou. Eu passei a ter um desejo diferente, ter necessidades diferentes, porém ainda fica aquela dúvida, né? Quando a gente fala de conflito, conflito é exatamente isso, né? Tem uma parte de você que quer, mas tem uma parte de você que tem medo, vamos dizer assim. Então uma parte deseja muito fazer isso, a outra parte tem medo. Isso que é um conflito. Eu tenho duas partes de mim, né? Trabalhando muitas vezes dentro de um mesmo objetivo, que é me manter ali dentro do meu trabalho, né? Produzindo, em um ambiente de segurança, porém cada uma puxando para um lado. E aí a hora que você romper essa corda, né? E escolher um lado, muito provavelmente as coisas vão mudar. Né? As coisas que eu digo, os sintomas, né, vão aparecer, possivelmente. Que foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu determinei, a partir de agora, o meu trabalho é esse, é online, tive que internalizar isso, né? É online, tive que mudar todo o meu esquema para que as pessoas também entendessem isso. A partir desse momento, o meu trabalho é 100% online. Aí o pezinho, a canela, né? Não foi nem o pé, foi a canela começou a doer. Por isso que eu comecei falando, né? Quando começa a doer, não é exatamente o período onde o problema está acontecendo. Quando o problema está acontecendo, você não sente nada. Quando você está em pleno conflito, quando as duas partes estão lá, né? Lutando, brigando uma com a outra para ver quem é que vai ganhar, se vai ficar ou vai embora, né? Você não sente absolutamente nada. Você tem, fisiologicamente, você tem uma perda de cálcio, no meu caso, na região do tornozelo, da canela. Se isso demora muito tempo, pode evoluir para uma osteopenia, até uma osteoporose, né? Isso pode evoluir até uma osteoporose. Isso, lógico, que demorar muito tempo e se for muito intenso. Porém, no meu caso, como foi leve e foi curto o período, perco um pouquinho de cálcio, o osso fica um pouco mais fraco, e aí quando eu resolvo, esse cálcio começa a retornar, né, para a minha estrutura óssea, e quem traz isso, quem faz essa reconstrução, é o processo inflamatório, né? E é por isso que na fase de resolução, na fase de cura, como a gente costuma chamar, a gente vai sentir os sintomas. Ok? Então, eu hoje, por exemplo, essa semana passada, eu já consegui correr muito bem, sem dor nenhuma, né? Então, já consigo botar a mão para cima e dizer, pronto, acabou, estou adaptado. E sei que outras dificuldades podem vir, mas essa está resolvida. Então, para quem perguntou aí, então estou 100% online, estou super satisfeito, tá, gente, com isso. Achei que ia ter dificuldade, mas estou super adaptado, super satisfeito. Deixa eu responder aqui uma pergunta de Clau Chene. Clau perguntou, e quando não tem dor e tem dormência, né? Clau, dormência, provavelmente, melhorou muito. Provavelmente, a gente está falando de um outro tipo de tecido do nosso, que é o periósteo, né? A gente pode até falar do periósteo aí, que é uma estrutura que recobre o osso, porém não é o osso. É como a gente chama de, o periósteo é a pele do osso. Nesses casos onde tem dormência, você tem duas possibilidades. Você tem essa, que é o periósteo, e você tem a possibilidade de ser a coluna também, né? Como se fosse uma dor, uma compressão lá na sua coluna lombar tão grande que gera dormência até o pé. Isso pode ser, viu? Mas na maioria das vezes, a gente muitas vezes até tem essa compressão lá na coluna, porém a gente tem também os conflitos, aí as situações de separação brutal, injusta, que podem estar associados com mudança de direção também, principalmente quando chega lá no pé. A gente pode fazer essas relações, né? Pode investigar, mas nesse caso mais associado com mudanças, ou com separações injustas, difíceis, né? Separações difíceis. E por que irradia até o pé, né? Por que vai sentir a dormência lá no pé? Porque o mesmo local que controla o fluxo sanguíneo, por exemplo, dos membros inferiores, também controla o periósteo, né? Então, toda vez que a gente tem uma ativação da região do periósteo, a gente também tem uma ativação do controle dos vasos sanguíneos, ou seja, eles vão fazer agora vasoconstrição. Quando eles fazem vasoconstrição, que eles ficam contraídos, o sangue tem mais dificuldade de chegar lá no pé, né? De chegar e de sair. E aí gera esse tipo de sintoma aí. Beleza? Acho que teve outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Bem quando você estava bem resolvido com o joelho. Também, eu tenho dor em vários lugares, gente. Tem gente que pensa que eu não tenho dor, não. Não, tem não. Tem pergunta não. Fala, Thiago. Beleza? Tranquilo, gente? Então, hoje eu tô super tranquilão aí. Essa mudança de direção hoje tá super resolvida na minha vida. Na verdade, a mudança não era... O objetivo para onde eu estava indo era muito bem estabelecido. Eu não decidi isso do dia para a noite. Mas a gente tem dificuldade muitas vezes de olhar, de sair de onde a gente tá, né? Vamos dizer assim, de tirar o pé da onde a gente tá e colocar o pé da onde a gente quer ir. E aí isso pode sim gerar uma dificuldade, onde eu falei, né? Um conflito onde uma parte deseja muito fazer essa mudança de direção e a outra parte tem dificuldade de abandonar, tirar o pé de um barco e botar no outro, né? Então isso pode acontecer.
Fala, Vitor. Qual é a mágica, Gabi? Que mágica é? Não vi não. Me diga aí. Se você descobrir essa mágica, conta pra gente. Eu não sei qual é a mágica. Ah, de não ter dor, não existe, não tem como. Na verdade, não é nem de não ter dor, né? Porque tem gente que não tem dor mesmo, não. Tem gente que vive a vida inteira e não tem dor. Porque as percepções dela são diferentes. Mas viver a vida sem sintoma, aí é complicado. Né? Aí é quase impossível, porque o que gera sintoma é aquilo que nos pega de surpresa. E é como a gente não tem como prevenir de ser pego de surpresa, então dificilmente você não vai ter sintoma. Mariana disse, já aconteceu de um pé melhorar e na outra semana o outro piorar, é isso? Só na face lateral, queimação. Aí já é diferente, já é um sintoma mais radicular, neural, né? Que pode estar associado com o que eu falei aí com o Clauciene. Essa dor em queimação, ela é bem característica de um sofrimento, né, do nervo, principalmente por falta, por dificuldade de chegar lá o sangue, né? E aí ele queima. Então, uma dificuldade aí que você pode ter vivido no sentido de separação. Ainda digo mais, na separação, talvez de afastar alguém, viu? De querer afastar alguém e não conseguir, ou então de você ter que afastar alguém e não querer, né? Também pode ser. Então, uma parte de você quer se livrar de uma pessoa, mas a outra parte diz, não, fica mais um pouquinho, né? A gente sabe que o nosso subconsciente, ele é viciado em segurança, né? Em zona de conforto. E aí a gente, às vezes, deixa de tomar decisões e aí gera esses conflitos, né? Faz sentido pra você? Diga aí se faz sentido pra você, se essa informação te ajuda de alguma forma. Ó, que bom então. Fico feliz. Entendeu, gente? Então, quando você vive uma dificuldade de mudança de direção, seu subconsciente interpreta que você está vivendo uma situação de vida ou morte. E aí ele vai fazer o possível, vai fazer o que ele tiver que fazer para que você sobreviva. Se ele tiver que fazer você perder cálcio, ele faz você perder cálcio para você sobreviver. E aí existe uma vantagem fisiológica, né, nessa fase de perda de cálcio, que é, se a gente pensar um pouco mais, quem é que utiliza, né, o cálcio no seu metabolismo, né, para fazer as suas atividades, por exemplo? Que estrutura, né, do nosso corpo utiliza o cálcio para poder promover uma atividade? A gente pode pensar nos músculos, né? Os músculos utilizam o cálcio para poder promover contração muscular. Então, quando esse osso está perdendo cálcio, esse cálcio está ficando biodisponível ali para que esses músculos, né, captem esse cálcio e tenha uma contração mais eficiente. Se a gente for parar para pensar, né, nesse cara que pode ser eu também, está com dificuldade de mudar de direção, de objetivo, um pouco mais de mineral, né, de cálcio, para fazer com que ele promova contrações musculares mais eficientes, vão ajudar, né? Então essa é uma vantagem fisiológica, né, que a gente acaba tendo, contrapondo aí essa perda de cálcio, que a gente pode pensar que é algo ruim, mas não necessariamente. Ricardo. Ricardo quer participar, Ricardo? Quer entrar? Vai perto aqui, viu? Beleza, gente? Então hoje eu não vou me alongar muito não, hoje foi meio surpresa. Me deu vontade aqui de conversar um pouco com vocês aí. Amanhã eu vou ver se eu volto de novo. Viu? Boa noite aí pra todo mundo. Aliás, alguém tem alguma dúvida antes de fechar? De boa? Então eu vou nessa, viu? Abraço aí pra todo mundo. Boa noite. Valeu, Gabi.